Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde eu mirei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu aí estás. Se fizer no Seol ou no abismo a minha cama, eis que tu também ali estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali também a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos nem te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Amém? Somente até aqui. Irmãos, pode sentar, igreja? Estes salmos, ele fala a respeito de dois atributos de Deus. Atributos de Deus que só Ele tem. Atributo de Deus que só Ele possui. Esses atributos de Deus, eles são chamados de atributos incomunicáveis. São atributos que só pertencem a Deus. Qualquer outro Deus não tem esses atributos, a não ser o Deus verdadeiro pelo qual nós servimos. Deus, ele possui 4 tipos de atributos incomunicáveis. E os atributos então incomunicáveis de Deus, eles são: o primeiro, Deus, ele é onisciente. Isso quer dizer que Deus, ele sabe de todas as coisas. Segundo Deus, ele é onipresente. Deus, ele é um Deus que está presente em todo lugar. Terceiro Deus, ele é onipotente. Isso quer dizer que Ele tem todo o poder. Ele é todo poderoso. Não existe ninguém mais poderoso do que o nosso Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, que o poder e o domínio estão nas suas mãos, e não há quem possa resistir. Não há quem possa prevalecer contra Deus. E o quarto atributo de Deus incomunicável é que Deus, ele é imutável.
O que é isso, pastor? Deus, ele não muda. Lá no livro do profeta Malaquias, capítulo número 3, versículo número 6, assim diz a palavra: porque eu, o Senhor, não mudo. Deus, ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Lá no livro de Números, capítulo número 23, versículo número 29, diz assim que Deus, ele não é homem para que minta. Não há mentira no Senhor. Ele é a verdade. João 8,32 diz assim que: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14,6 diz assim que: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, nele não há mentira. Ele não é filho de homem para que se arrependa. Porventura diria o Senhor, e ele não o faria, porque aquele que ele promete, ele cumpre. Ou falaria ele e não confirmaria a sua palavra. Se você for lá no livro de Jeremias 1,12, diz assim que Deus, ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Então Deus, ele é o Deus verdadeiro. Deus, ele é o Deus onipresente, onisciente, imutável, um Deus que não muda. Isaías 43,13 diz assim que, operando Deus, quem é que impedirá? Quem impedirá o agir de Deus? E Davi foi quem escreveu esses salmos. A Bíblia tem cerca de 150 salmos. Mais ou menos 70, 71 salmos foram compostos ou escritos por Davi. Davi, ele escreveu ou cantou, porque o livro de Salmos, ele é falado em forma de cânticos. Cerca de 70 salmos da Bíblia. E Davi, então, ele escreve então esses salmos de número 139, cantando, e ele percebe que só Deus tem esses atributos, que só Deus pode estar em todo lugar, que só Deus sabe de todas as coisas, conhece os nossos pensamentos, conhece os nossos passos, conhece a nossa vida, conhece a nossa história. Então Davi, ele percebe que só Deus sabe de todas as coisas. Você acha que Deus não sabe o que você está passando? Você acha que Deus não sabe o que você está planejando? Você acha que Deus não sabe o que você vai fazer depois do culto? Ou amanhã? Ou na semana que vem? Ou no mês que vem? Ele sabe de todas as coisas. Até das nossas falhas, Deus conhece. Até dos nossos erros, Deus sabe. E Davi, então, segundo aqui os historiadores, foi Davi que escreveu. Quando Davi, ele escreve então esses salmos de número 139, Davi, ele já está com a sua idade avançada. Ele já está um homem experiente. Ele já está um homem calejado. Calejado de lutas. Calejado de batalhas. Calejado de adversidades. Calejado de problemas familiares. Pensa num rei que tinha uma família complicada, mas foi um homem chamado segundo o coração de Deus. Pensa a tribulação que esse homem não vivia na sua casa. Um filho matando o irmão estrupando a irmã, o filho querendo matar o próprio pai, o outro filho dormindo com as mulheres de seu pai. Pensa na família tribulada. Então quando Davi, ele começa então a contar essas histórias, é porque ele já viveu muitas coisas. E ele tem assim experiências para contar. Então Davi, ele teve várias experiências com Deus. Deus livrou Davi várias vezes da morte. Saul queria matar Davi. O filho queria matar Davi. Leão, urso, gigante. E Deus o deu livramento para Davi em várias situações. Deus deu várias vitórias para Davi. Agora, porque Davi teve vitória, não quer dizer que não teve luta, porque só tem vitória quando tem luta. Então Davi, ele foi um vitorioso porque ele venceu as lutas, porque ele venceu as batalhas,
porque ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Ele buscava Deus, ele perseverava em Deus. E quando Davi errou e foi necessário Deus repreender Davi, Deus também repreendeu Davi e ele ouviu a repreensão de Deus. Isso quer dizer para a minha vida e para a sua vida, que quando nós erramos, Deus também nos corrige. Deus também nos repreende muitas vezes quando nós erramos. E Davi então ele segue narrando essa história de Salmo 139, porque Davi sabia que nada fugia do controle de Deus. E esse salmo aqui então, cantado pelo rei Davi, ele começa dizendo assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sondar uma pessoa é a mesma coisa que examinar. É semelhante a uma pessoa que fica vigiando a outra, que fica ali espiando a outra, por onde ela vai, o que ela faz, como ela está agindo, o que ela está falando. Então ele fala assim: Senhor, Tu me sondas. O Senhor é aquele que fica me investigando todo dia, vendo o meu sentar, o meu deitar, o meu levantar. O Senhor é aquele que tem me guardado. Senhor, o Senhor é aquele que guarda a minha vida. Então sondar é uma pessoa cuidando da outra, zelando pela outra, tomando conta de outra vida. Assim é o nosso Deus para com a nossa vida. O Senhor é aquele que nos sonda, o Senhor é aquele que nos guia. O Senhor é aquele que muitas vezes tem guardado a minha vida e a sua vida, que tem nos investigado, que tem nos vigiado. O que Davi estava relatando aqui era: Senhor, Tu conheces mais do que eu mesmo, mais do que eu me conheço. O Senhor me conhece mais do que eu. O Senhor sabe sobre minha vida mais do que eu próprio. O Senhor já sabe o que eu vou fazer amanhã. O Senhor sabe o que eu vou falar daqui a pouco. O Senhor sabe a minha semana, como vai ser, o meu mês. O Senhor sabe qual vai ser o meu fim. Então Davi, ele reconhece que o conhecimento de Deus vai além do nosso conhecimento. Davi reconhece que só o Senhor vai a lugares onde os homens não podem ir. Por isso que lá no livro de Jeremias, capítulo número 17, versículo número 10, diz assim que o Senhor lhe sonda ou esquadrinha o nosso coração e prova o nosso pensamento, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas ações. Ou seja, o Senhor é aquele que sonda o nosso coração e examina. Ele sonda o nosso coração e vigia o que está lá dentro. Ele investiga. E ele vê assim, qual é a intenção do nosso coração? O que tem dentro do nosso coração? E quais são os frutos das nossas ações? Para nós conquistarmos aquilo que nós estamos buscando. O Senhor, Ele conhece. Ele conhece aquilo que nós estamos buscando. Aquilo que estamos buscando é para glorificar a Deus ou é para glorificar a nós mesmos? Ele conhece. Ele sabe todas as coisas. Porque tudo aquilo que nós buscamos, meus irmãos, tudo aquilo que nós procuramos, tem que ser para a glória de Deus. Ele é digno de ser glorificado. Toda honra e toda glória tem que ser dada para Ele. A Bíblia diz assim lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo número 11, versículo 36, que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós buscamos, nós trabalhamos, nós lutamos, nós guerreamos, mas a glória tem que ser dele. Ele é digno. Nada é mérito nosso. Nós não somos merecedores de nada. Somos pecadores. Somos falhos. Somos indignos, muitas vezes, de receber algo de Deus. Mas o amor dele por nós transcende todas as coisas. Ele sabe qual é a nossa intenção.
Então quando Ele nos abençoa, Ele sabe que é o nome dEle que vai ser glorificado, é o nome dEle que vai ser exaltado. Tudo aquilo que Deus te dá, tudo aquilo que Deus colocar nas suas mãos, não fala graças a mim, mas fala graças a Ele. Ele sim que me abençoou, é Ele que me deu, é Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. A glória tem que ser dEle, a glória tem que ser para Ele, a glória tem que ser por meio dEle. A Bíblia fala assim que tudo é dEle e tudo volta para Ele. Amém? No Evangelho ao qual escreveu o apóstolo João, capítulo número 15, versículo número 5, diz assim que sem Ele nada nós podemos fazer. Por isso que Davi, quando ia para as batalhas, quando ele ia guerrear, ele colocava Deus à frente de todas as coisas. Ele colocava Deus à frente dos seus desafios, porque ele sabia que Deus já sabia do fim, Deus já sabia do que iria acontecer. Deus conhecia o coração de Davi, o coração dos inimigos. Então ele colocava Deus à frente de todas as coisas. Eu e você, quando nós formos fazer algo, nós temos que colocarmos Deus à frente do negócio. Temos que colocarmos Deus à frente das batalhas, das lutas, das adversidades. Muitas vezes fala assim: Senhor, se for da tua vontade, faça que seja realizado, faça que seja concluído, faça que seja mudado, faça que seja transformado, para mim viver a tua vontade e não a minha vontade. Senhor, vai na minha frente. Senhor, eu vou procurar um trabalho, vai na minha frente, vai abrindo as portas, vai tocando nos corações. Senhor, eu vou passar no médico hoje, toca no coração dos médicos. O Senhor é o Deus da medicina, o Senhor é o médico dos médicos. Vai preparando os melhores médicos, vai preparando as pessoas para cuidar, para examinar, vai dando inteligência, sabedoria. Coloque Deus à frente de todas as coisas. Deus é aquele que conhece, que sonda o meu e o seu coração, e que sonda o coração de toda a humanidade. Senhor, tira toda a maldade do ser humano contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha casa, contra a minha vida. Senhor, fecha a boca do inimigo. Senhor, fecha todo laço. Senhor, fecha toda a cova, toda armadilha forjada contra a minha vida não venha prevalecer, mas que a tua palavra venha prevalecer em mim, na minha casa. Então Davi, ele conhecia o coração de Deus, e ele começa então a falar: Senhor, eu sei que tu me sondas, que tu me cercas. Davi então ele consultava todas as batalhas antes de sair, e depois que ele consultava a Deus, que ele tinha a resposta de Deus, ele partia para cima das batalhas e saía mais que vencedor. Ele sabia que Deus tinha o poder de examinar cada batalha. Ele sabia que Deus tinha o poder de examinar cada luta, cada adversidade, cada estratégia do inimigo, cada cilada do inimigo contra a vida dele, contra a vida do povo de Deus. Então Davi, ele é um homem que lhe percebeu os atributos de Deus. E isso eu e você nós temos que aprendermos. Os atributos de Deus. Deus onisciente, o Deus que sabe todas as coisas. Deus onipresente, o Deus que está presente em todos os lugares. Deus imutável, um Deus que não muda. Deus onipotente, o Deus que tem todo o poder. Não é um poder, mas é todo o poder. Nos céus, abaixo dos céus e abaixo da terra. Todo o poder Ele tem. Por isso que nós devemos termos uma vida de oração. Por isso que nós devemos termos uma vida de busca, uma vida de entrega, uma vida de intercedermos a Deus pelos nossos objetivos. Porque Ele conhece o amanhã, Ele conhece o futuro, Ele conhece o presente, Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas. Deus é o único que tem todo o poder de sondar os nossos corações e ver qual é a intenção que está dentro do nosso coração.
Deus é o único que tem o poder de examinar quais são as intenções do inimigo contra nós. Então Deus, Ele tem esse poder. Deus, Ele é um Deus todo-poderoso. E muitas vezes nós pensamos que Deus não sabe de nada, mas Ele sabe todas as coisas. Ele é o Deus onipotente, o Deus onisciente. E quando as nossas intenções elas são boas e irão glorificar a Deus, a bênção de Deus aparece sobre as nossas vidas. Ele cede a bênção porque Ele sabe que a intenção é boa. Mas quando nós fazemos também intenções malignas, Deus também conhece. Deus também sabe do nosso coração. Nós vimos aqui através da história de Davi. Davi, ele chega para o rei Saul uma certa vez, antes de enfrentar o gigante Golias. Ele fala para Saul assim: olha, quando eu apacentava as ovelhas do meu pai, ali de vez em quando vinha um leão, de vez em quando vinha um urso, e pegava uma das ovelhas de meu pai, e eu saía correndo atrás do leão, do urso, e ali eu tomava a ovelha da sua boca, e eu os matava. E Davi então continuou dizendo para Saul: olha, o Senhor, Ele me livrou da boca do leão, me livrou da boca do urso, Ele também vai me livrar desse gigante. Ou seja, as vitórias de Davi, as vitórias que ele tinha, ele glorificava a Deus. Ele falava assim: olha, eu fui lá, matei o leão, matei o urso, matei o gigante. Ele falava assim: não, Deus me livrava, Deus me dava força. E assim como eu matei o leão, matei o urso, quem é esse gigante perante o meu Deus? Então todas as coisas que Davi passava, ele colocava Deus à frente. Eu não sei muitas vezes quais são as lutas que você tem passado. Eu não sei muitas vezes aquilo que você tem buscado. Coloque Deus à frente de todas as coisas. Continue perseverando em Deus. Continue glorificando a Deus. Fala assim: olha, em nome de Jesus eu vou conseguir. Em nome de Jesus eu vou perseverar, para que o nome dele venha a ser glorificado, para que o nome dele venha a ser exaltado. Continue buscando a Deus. E Davi então ele continua aqui a passagem de Salmos, dizendo assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Davi estava dizendo: Senhor, Tu me conheces independente do que eu falo ou do que eu faço. O Senhor já sabe todas as coisas. O Senhor sabe de tudo. Davi estava reconhecendo que Deus, Ele conhece todos os nossos passos. Deus, Ele conhece se nós estamos fazendo coisas boas ou coisas ruins. Deus conhece se nós estamos perseverando na caminhada ou se estamos fraquejando. Deus conhece se nós estamos animados na Tua presença ou desanimados na presença do Senhor. Ele conhece todas as coisas. Deus conhece todos os nossos caminhos. Deus é aquele que nos conhece por dentro e por fora. Por isso que a palavra de Deus diz assim que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. E os nossos caminhos não são também os caminhos do Senhor. Davi diz aqui para o Senhor: Senhor, o Senhor conhece o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Tudo aquilo que estamos pensando, Deus já sabe. Ou seja, Davi estava dizendo para Deus: Senhor, o Senhor conhece tudo sobre mim. Não há nada que eu faça sem que Tu não saiba, Pai. Irmãos, tudo que nós fazemos, não fica nada escondido aos olhos de Deus. Tudo o Senhor sabe. Tudo o Senhor conhece. Tudo o Senhor sonda. Tudo o Senhor investiga. Tudo o Senhor vigia. Esses são os atributos incomunicáveis de Deus. Só Deus tem esse poder de saber o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando, se estamos acreditando nele ou não, se estamos perseverando ou não, se estamos buscando ou não, se estamos orando ou não. Tudo Ele sabe, tudo Ele conhece.
Ele conhece quando nós fazemos as coisas boas e quando nós fazemos as coisas ruins também. Se estamos fazendo algo de ruim e achando que Deus não está vendo, devemos ficarmos vigilantes. Devemos ficarmos, como diz as pessoas aí, devemos ficarmos espertos. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a face da terra, contemplando as coisas boas e contemplando as coisas ruins. Uma certa vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim: ah, pastor, mas quando a pessoa ela vai pecar, ela olha para frente, ela olha para trás, ela olha para os lados, mas ela se esquece de olhar para cima. Porque se ela olhasse para cima, ao invés de ela olhar para os lados, ela pensaria 2 vezes em pecar. Então, Deus ele conhece a nossa maneira de agir, de falar, o que precisa ser mudado, o que precisa ser moldado em nós. Por isso que nós temos que termos um coração sincero diante de Deus. Davi ele tinha um coração sincero diante de Deus. Ele falava assim: Senhor, o Senhor me sondas, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu sou falho, sabe que eu sou pecador, mas me muda, me molda, me transforma, realiza o teu feito em mim. Quando eu pecar, me repreende, fala comigo, me dá força nas batalhas, nas guerras, nas lutas. Ou seja, Davi ele foi um homem conhecido segundo o coração de Deus, porque ele sabia viver de acordo com o que Deus queria. E nós temos que vivermos assim. Senhor, o que falta em mim para mudar? Senhor, o que falta em mim para ser mais obediente à tua palavra? Porque o Senhor me conhece, o Senhor me sonda, o Senhor esquadrinha o meu coração. O que falta em mim, Senhor? E Davi então continuou falando: Senhor, o Senhor me cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Tudo. O Senhor sabe por onde nós andamos. O Senhor sabe quais são os nossos passos. Se os nossos passos estão agradando a Ele ou desagradando a Ele. Tudo Ele conhece. O Senhor conhece o meu caminho. Em Salmos de número 3, verso de número 5, escrito também pelo próprio Davi. Davi aqui no Salmo 3, capítulo 5, ele estava fugindo do seu filho Salomão. E ele fala assim: olha, eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Ou seja, a confiança de Davi estava em Deus. A minha confiança, a sua confiança, ele deve estar em Deus. Davi, mesmo estando sendo perseguido pelo inimigo, a confiança dele nunca faltou em Deus. A minha confiança, a sua confiança nunca deve faltar em Deus. Não importa como estão as pessoas lá fora, não importa a perseguição, não importa a batalha, não importa a luta, não importa a adversidade, a nossa confiança tem que estar em Deus. Ele é aquele que sonda os corações, Ele é aquele que muda os corações, Ele é aquele que transforma os corações. Ele tudo conhece, Ele tudo sonda. Ou seja, o que Davi estava falando assim, que o Senhor é aquele que cuida de nós, mesmo quando estamos andando ou dormindo. O Senhor conhece os nossos caminhos, por onde nós passamos. Sem que haja uma palavra na nossa língua, o Senhor tudo conhece. Ele sabe todas as coisas. Davi estava falando aqui da proteção de Deus. Senhor, eu sei que o Senhor me protege quando eu estou dormindo, quando estou andando, quando estou caminhando. O Senhor é aquele que me protege, o Senhor é aquele que me livra. Davi estava falando da proteção de Deus, da manifestação de Deus em sua vida. Porque Deus só se manifesta na vida daqueles que nele crê. Repete comigo assim: Deus só se manifesta na vida daqueles que nele crê.
Deus, Ele é onipresente, irmãos, mas Ele está em todos os lugares, mas Ele não se manifesta em todos os lugares. Que é isso, pastor? Se Deus, Ele é onipresente, Ele não está em todo lugar, mas Ele não se manifesta em todo lugar? Não. Deus, Ele só se manifesta nos lugares e na vida daqueles que nele creem. Não porque Ele não pode, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, como foi falado. Ele é o Deus onipotente. Mas Deus, Ele só se manifesta na vida daquele que tem um compromisso com Ele. Na vida de uma pessoa que segue a Tua palavra. Por isso que Ele fala assim, lá no Evangelho de Mateus, capítulo número 18, versículo número 20. Onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente no meio deles. Ou seja, onde tem um grupo de pessoas que me ama, que me adora, que se prepara, ali eu vou me manifestar no meio deles. Deus, Ele está em todo lugar, mas Ele não se manifesta em todos os lugares. Ele se manifesta só na vida daqueles que nele creem, na vida daqueles que têm um compromisso com Ele. Onde estão aqueles compromissados com o Senhor? Amém? Se prepare para a manifestação de Deus na sua vida. Ele é aquele que tem todo o poder. Ele é aquele que está no controle de todas as coisas na minha vida e na sua vida. E Davi, então, cantando esse salmo, ele reconheceu então a soberania de Deus. Ele reconheceu o quanto Deus é grande em graça, em poder e em majestade. E o quanto Ele nos conhece. Como foi falado no meio do culto. Deus, Ele é tão grande, mas muitas vezes Ele se faz tão pequeno ao ponto de morar dentro de nós. Mas Ele não deixa de ser grande. Ele não deixa de ser soberano. Ele não deixa de ser Deus. Ele não deixa de ser o Todo-Poderoso. E Davi então continua aqui no verso número 6. Tinha muita coisa para falar ainda, mas o tempo já atingiu. Ele continua falando no versículo número 6 assim: olha, tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Ou seja, Davi está falando assim, ó, por mais que as pessoas falem que conhecem a Deus, elas nunca irão chegar ao ponto de conhecê-lo como Ele nos conhece. As pessoas falam assim, eu conheço a Deus, mas o nosso conhecimento a Deus nunca vai chegar ao ponto de Ele conhecer a nós por inteiro, por completo. Então o nosso conhecimento não chega nem perto do conhecimento de Deus. Não chega nem perto daquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Deus tem grandes coisas a realizar na minha vida e na sua vida, mas nós temos que sermos sinceros diante da tua presença. Temos que continuarmos colocando Ele no controle de todas as coisas. Temos que continuarmos buscando e adorando a beleza da sua santidade. E ele continua falando assim, Senhor, para onde eu me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, o Senhor vai estar. Se eu fazer minha cama lá no abismo, ali também o Senhor está. Não tem como fugir do Senhor. Até se apagar as luzes aqui e ficar em trevas, o Senhor ainda me vê. A luz e as trevas para o Senhor são a mesma coisa. Não tem como fugir da tua face. Não tem como fugir da tua presença. E quando não tem como fugir da presença de Deus, a melhor coisa é se render a Ele. Não existe nada melhor do que se render aos pés do Senhor. Reconhecer o senhorio. Reconhecer os atributos de Deus. Reconhecer a soberania do Pai. Você que muitas vezes se encontra afastado da presença de Deus, volte para a presença de Deus. Você que está na presença de Deus, continue na presença de Deus. Continue buscando. Continue adorando a beleza da sua santidade. Deus é aquele que tem promessas sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus é aquele que pode todas as coisas. Continue buscando a presença do nosso Deus. O Senhor tudo conhece ao nosso respeito. Ele sabe o que estamos passando. Ele sabe o que estamos sentindo. Ele sabe o que estamos precisando.
mas nós temos que muitas vezes reconhecer o senhorio e a soberania dele sobre nós. Reconhece ele em todos os seus caminhos. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque a ele enquanto ele está perto. E fala: Senhor, não tem como mentir. Não tem como eu falar o que eu sinto pelo Senhor, porque o meu amor pelo Senhor é grande. O amor do Senhor pela minha vida é maior ainda. Continue trabalhando na minha vida, Pai. Continue tendo misericórdia da minha vida, da minha casa. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Eu sei que Tu me conheces. E eu quero viver cada dia mais os Teus projetos sobre a minha vida. E eu quero viver aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida e para a vida da minha família, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você tenha só um pouquinho de paciência, só para passar um louvor. Sei que já passou um pouquinho do horário, mas é só para selar aquilo que foi